Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um ano de vídeos. Este ano farei então um pequeno upgrade no canal, na medida em que vou também disponibilizar alguns vídeos para a disciplina de Física do 12º ano. Neste vídeo vou então abordar aqui a cinemática no lançamento de projéteis, neste caso o lançamento oblíquo, e o que eu pretendo neste vídeo é então mostrar que num lançamento oblíquo, para nós obtermos o máximo alcance do projétil, quer dizer, esse ângulo de lançamento, ou seja, o ângulo de lançamento que eu vou designar como θ, quer dizer que terá de ser igual a π sobre 4, ou seja, 45 graus, isto de modo a obtermos o alcance que vou designar como x máximo. Quer dizer, o que vou fazer aqui neste vídeo é então fazer esta pequena demonstração, esta dedução que no lançamento oblíquo de projéteis, o ângulo cujo lançamento deriva no máximo alcance é um ângulo de lançamento exatamente igual a π sobre 4, ou seja, 45 graus. Para este efeito, para vos mostrar isto, vamos ter então que tocar aqui em alguns conhecimentos prévios, nomeadamente as leis do movimento de Newton e também trigonometria. Precisamos de trigonometria algo profunda para este caso, nomeadamente as razões trigonométricas, mas também algumas identidades trigonométricas e também derivadas trigonométricas. Bem, começando então por fazer esta demonstração, em primeiro lugar, vamos então fazer aqui um pequeno esquema da situação que nos permita observar melhor o que está a acontecer. Temos então assim aqui um projétil, vou designar aqui como este corpo, representado então pelo seu centro de massa. Quer dizer, este projétil vai ser lançado, mas vai ser lançado obliquamente. Quer dizer, a sua trajetória, a trajetória que o projétil irá descrever é assim uma trajetória parabólica, okay? Há de fazer assim mais ou menos algo deste tipo, uma trajetória parabólica. Para interpretarmos este movimento é fundamental definirmos um referencial de trabalho para pensarmos sobre a situação, mas depois também para fazermos algumas definições dos vetores e as suas respectivas decomposições nos dois eixos. Este é um movimento bidimensional, ou seja, é feito, não é um movimento realizado numa única direção, como é, por exemplo, o lançamento vertical, não é? É feito apenas numa direção. Este lançamento oblíquo é feito em duas direções, daí que precisamos de um referencial com dois eixos. A definição do referencial é feita de forma a que vocês consigam anular o máximo de variáveis possíveis, que será esta aqui, fazendo coincidir a origem do referencial com o centro de massa do corpo, e teremos então aqui o nosso referencial bidimensional. Aqui o eixo vertical será o eixo que eu vou designar como o eixo dos y, e o eixo horizontal será então aqui o meu eixo dos x. Agora vou representar também aqui, neste meu desenho, o vetor velocidade. É um vetor importante e vocês sabem do 11º ano que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória em qualquer ponto do movimento do corpo. Então vou marcar aqui a minha velocidade inicial, eu tenho aqui o centro de massa do corpo, quer dizer, e se a velocidade é tangente à trajetória, então, quer dizer, ficou assim um bocado curvo. Se é tangente à trajetória, há de ser tangente, né? Assim aqui neste ponto, e aqui tenho o meu vetor velocidade. Agora, este vetor velocidade, obviamente que será um vetor que é decomponível em ambos os eixos, quer no eixo do x, quer no eixo do y. Então, por exemplo, se eu projetar este vetor velocidade aqui para o eixo do x, terei assim aqui este vetor, né, que será assim o meu Vx, e projetando o vetor velocidade para o eixo dos y, terei então assim aqui o meu vetor, ao qual eu vou chamar Vy, tal que, isto é importante, quer dizer, este meu vetor velocidade seja sempre igual à soma vetorial do meu vetor Vx com o meu vetor Vy. Daí, por exemplo, se vocês quiserem o módulo da velocidade, terá de ser exatamente
o módulo desta soma vetorial, ok? E reparem que a soma, nós trabalhamos assim aqui, reparem que o módulo do vetor há de ser o seu comprimento, a sua intensidade. Então, basicamente, aplicamos aqui o teorema de Pitágoras a este triângulo, porque é um triângulo retângulo na decomposição, temos aqui o Vx, temos neste cateto o Vy, e podemos então aplicar o teorema de Pitágoras de modo a dizer que o módulo deste vetor V será exatamente dado pela raiz quadrada de o módulo de Vx ao quadrado mais o módulo de Vy também ao quadrado. Isto então aplicando o teorema de Pitágoras. Bem, isto aqui para o nosso vetor velocidade, que será aquilo que eu vou designar um pouco mais à frente como V0, que será a minha velocidade inicial. Obviamente terei aqui V0y e V0x. Depois de colocarmos aqui este vetor velocidade, importa também perceber que tipo de movimento é que o projétil tem, mas pensando na decomposição desse movimento segundo os dois eixos. E reparem, para esse efeito, nós precisamos de conhecer quais são as forças que estão a atuar no corpo durante o seu movimento. E durante o seu movimento, a única força que atua aqui neste corpo é exatamente a força gravítica, ou seja, o peso. E mais nenhuma força, desprezando então a resistência do ar, é importante fazer essa referência, mais nenhuma força atua no corpo a não ser o peso. O que quer dizer? Isto quer dizer que, reparem, segundo o eixo horizontal, este meu eixo do X, reparem que não há forças a atuarem segundo o eixo do X. O que isto me quer dizer então que segundo o eixo do X, nós vamos ter então um movimento retilíneo uniforme. Isto porque se não há forças a atuarem no segundo o eixo horizontal, apelando então à primeira lei de Newton, que me diz que se a resultante das forças, e obviamente que se não há forças a atuar, essa resultante é nula, o corpo encontra-se ou em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. E como a gente percebe que o corpo se move horizontalmente, né? Então, se a resultante é nula, o corpo só pode estar em movimento retilíneo uniforme, segundo o eixo do X, e está a dizer então que a sua velocidade há de ser constante, porque o movimento é retilíneo uniforme. Tudo bem, e segundo o eixo dos y? Segundo o eixo dos y, né, se dessemos aqui o somatório das forças, visto que a única força que está a atuar é o peso, segundo o eixo dos y, nós vamos ter uma força resultante não nula. O que, apelando então à segunda lei de Newton, nos diz que se a força resultante que atua num corpo não é nula, esse corpo tem uma aceleração, ou seja, tem uma variação na sua velocidade, e essa aceleração é diretamente proporcional à sua força resultante. Isso é o que nos diz a segunda lei de Newton. Ou seja, isto diz-nos que, segundo o eixo dos y, vamos ter, vai existir aceleração, logo a sua velocidade varia. Se a velocidade varia, vamos ter para este caso um movimento retilíneo uniformemente variado. E já vou explicar porque é que é variado, ok? Será variado porquê? Porque numa fase do movimento nós vamos ter um movimento retilíneo uniformemente acelerado e noutra fase vamos ter um movimento retilíneo uniformemente retardado. Em que fases é que isso acontece? Reparem que o corpo, é importante marcarmos aqui a aceleração. E se a resultante das forças no eixo vertical é o peso que aponta para baixo, quer dizer, a aceleração que será a aceleração gravítica, né, também apontará para baixo. Nesta velocidade inicial nós temos o vetor Vy que aponta para cima. E reparem, no momento em que o projétil se move até atingir este ponto, onde este ponto eu vou designar o ponto de altura máxima, até este ponto, segundo o eixo vertical, o movimento é retilíneo uniformemente retardado, porque segundo o eixo vertical, o corpo vai perdendo velocidade devido à ação da aceleração gravítica, que tem o sentido contrário aqui ao nosso vetor Vy. Ou seja, esta aceleração gravítica vai subtraindo, entre aspas, vai diminuindo o nosso vetor Vy até o anular neste ponto da altura máxima. Fazendo assim aqui alguns esboços intermédios, por exemplo, tendo o corpo assim aqui nesta posição,
nesta posição, eu teria então o vetor velocidade tangente aqui à trajetória, e fazendo então a decomposição do vetor segundo os eixos, eu teria então assim aqui o meu vetor Vx, e reparem que este vetor Vx terá sempre a mesma intensidade, porque segundo o eixo do x a velocidade é constante, quanto ao meu vetor Vy, quer dizer, vai diminuindo a sua intensidade, ainda no sentido positivo, mas diminuindo a sua intensidade devido à ação da aceleração gravítica. Neste ponto da altura máxima, e sabemos nós que a velocidade, o vetor é sempre tangente à trajetória, quer dizer, neste ponto da altura máxima, se é tangente à trajetória, aqui no vértice da parábola, este meu vetor V, velocidade, será paralelo aqui ao eixo horizontal. Quer dizer que este V será exatamente igual e simplesmente igual ao meu vetor Vx, não há Vy no ponto da altura máxima. Quer dizer, neste ponto nós podemos também concluir que Vy é um vetor nulo, ok? A partir deste momento, ou seja, nós neste trajeto, e segundo o eixo dos y, vamos ter um movimento, quer dizer, daqui até o ponto de altura máxima, e estamos a falar, segundo o eixo dos y, vamos ter um movimento retilíneo uniformemente retardado, porque a velocidade vai perdendo intensidade em módulo. A partir deste momento, do ponto de altura máxima, e fazendo aqui mais uma representação do corpo, por exemplo aqui, nós sabemos então que o vetor velocidade é tangente, né, à trajetória, seria agora assim, fazendo então a decomposição do vetor para os dois eixos, aqui um eixo paralelo ao x e aqui um eixo paralelo ao eixo dos y, nós percebemos então, quer dizer, que este vetor V tem uma projeção segundo o eixo do x, que será o nosso Vx, que tem sempre o mesmo módulo, porque segundo o eixo do x o movimento é uniforme, velocidade é constante, mas reparem que vai acontecendo segundo o eixo dos y, quer dizer, nós temos agora o vetor Vy a apontar no mesmo sentido da nossa aceleração gravítica. E este vetor, à medida que o corpo vai caindo, vai aumentando este Vy, ou seja, a partir do momento da altura máxima até o momento em que o corpo embate aqui no solo, nós vamos ter um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Daí eu dizer que segundo o eixo do y e pensando no movimento todo, o movimento é retilíneo uniformemente variado. Ok? Pronto, isto é assim um pequeno estudo do movimento aqui no lançamento oblíquo. Apenas falta eu representar aqui o meu ângulo de lançamento, que é aquilo que eu quero, né? Eu quero obter o ângulo de lançamento de forma a que tenha um máximo de alcance. Quer dizer, o ângulo de lançamento é o ângulo que este vetor velocidade faz aqui com o eixo horizontal, que eu vou designar então como θ, ok? Onde θ é o meu ângulo de lançamento. Agora, como é que eu vou maximizar o alcance e tentar perceber qual é o ângulo que me dá esse alcance máximo? Quer dizer, eu para perceber o alcance, eu terei que pensar naquele ponto onde o corpo embate no solo, que é este. Quer dizer, neste ponto, este valor em x, reparem que aqui isto será o meu x que me vai dar o alcance do corpo, exatamente a partir do momento onde ele é lançado até ao momento onde ele cai. Quer dizer, nós vamos ter aqui o alcance. Eu vou designar então este como x máximo, mais coisas que sei neste ponto. Sei que a coordenada y é igual a 0 e sei também que o tempo que o corpo demora desde o momento de lançamento até atingir o solo é aquilo que a gente designa de tempo de voo. Tudo bem, mas como é que eu vou então maximizar este alcance? Eu vou tocar aqui num ponto que são as leis do movimento de Newton para a posição de corpos. Pensando então nas leis de Newton no movimento e pensando em primeiro lugar na equação vetorial do movimento, nós temos assim R, quer dizer, a equação das posições, a equação vetorial das posições, que me vai dando as sucessivas posições da partícula. Este vetor R há de ser assim uma função, quer dizer, um xt, uma função xt, quer dizer, um alcance em função do tempo. Isto segundo um vetor, quer dizer, isto segundo o eixo horizontal. X é assim um vetor unitário que tem a direção e o sentido aqui do nosso eixo horizontal, do eixo do x, mais então uma função y de t,
quer dizer que me vai dar então o movimento da partícula, e isto então, segundo um vetor unitário, é y. Esta é então a equação da lei das posições de Newton para a lei do movimento de Newton para a posição. Esta é então a equação vetorial. Ok? Mas nós vamos trabalhar com as equações escalares. Agora é importante a gente, retomando, fazendo aqui uma divisão àquilo que aprendemos no 11º ano sobre a cinemática. Vocês conheceram que a equação da posição era esta, quer dizer, assim, um x em função do tempo. Seríamos aqui um x0 seria uma posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais então o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Esta foi então a equação que vocês aprenderam para as posições de Newton no 11º ano. Depois também temos a equação para as velocidades, mas neste caso não precisamos de trabalhar a equação das velocidades. Para aquilo que eu pretendo demonstrar, que é o alcance, o ângulo de alcance máximo, não é necessário a lei das velocidades, ok? Por isso neste vídeo não vou tocar nela. E vou, a partir desta lei que aprendemos no 11º ano, eu vou escrever estas duas expressões escalares, né? Isto no campo vetorial, isto é no campo vetorial, e agora vou partir para o campo escalar, okay? Que é aquele que me permite trabalhar então os valores. Então vou definir esta expressão escalar, xt, ou seja, a posição em função do tempo. Tendem atenção, quer dizer, isto era geral para x, mas vamos pensar em x e depois também a mesma equação para o eixo dos y. Lembrem-se que, segundo o eixo do x, por isso é que isto é importante perceber o movimento, segundo o eixo do x nós temos um movimento retilíneo uniforme, um movimento cuja velocidade é constante. Ok? Então, tendo isso em atenção, e é importante ter isso em atenção, vamos escrever esta equação. Da forma que definimos o referencial, o nosso x0, porque a origem do referencial coincide com o momento, com o centro de massa da partícula, no momento de lançamento, quer dizer, este x0 é igual a 0, da forma que eu construí o referencial. Quer dizer, não vou ter posição inicial, vou ter é igual a 0. Velocidade inicial tem, quer dizer, então tem aqui um V0 x, né? Vou ter assim um V0 x, isto em função do tempo, e reparem que a aceleração que nós temos, neste caso, a aceleração é a aceleração gravítica. É fundamental também termos alguma atenção no sentido, porque nós dizemos aqui que o sentido positivo do eixo do x é da esquerda para a direita, o nosso V0x tem o mesmo sentido, então colocamos como positivo. Relativamente à aceleração, que é gravítica, mas a aceleração gravítica não atua segundo o eixo horizontal, e se o movimento é retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade é constante, não há aceleração. Isto quer dizer então que a equação da posição segundo o eixo do x é simplesmente esta, V0 xt, isto visto que x0 é igual a 0 e que, segundo o eixo do x, não há aceleração, porque é gravítica que atua somente no eixo dos y. Vou agora também escrever aqui a equação escalar da posição para o eixo dos y. Temos então yt igual, quer dizer, y0 também é igual a 0, da forma que o referencial ficou definido. Então vamos ter aqui y0 igual a 0, tudo bem. V0yt, ok? Quer dizer, velocidade inicial segundo o eixo dos y. Como podemos ver aqui, aponta no sentido positivo do eixo, então, ok, tudo bem, é positiva. Mas depois aqui, cuidado, quer dizer, a aceleração aqui não aponta no sentido positivo do eixo vertical, cuidado. A aceleração tem a mesma direção do eixo vertical, tudo bem, mas o sentido é no sentido negativo do eixo dos y. Então, quer dizer, vamos ficar aqui não com mais, mas sim com menos 1/2. A aceleração, podemos dizer que é a aceleração gravítica, t². E temos então aqui a equação da posição, ou seja, a equação escalar para a posição da partícula segundo o eixo dos y. Agora, e vocês devem estar a pensar, está tudo, não é? Mas e agora como é que eu vou saber o ângulo de lançamento para maximizar, não é? Aqui o eixo do x? Como é que eu vou fazer isto se eu nestas equações
o ângulo nem sequer lá está. E eu tenho aqui uma equação, quer dizer, tenho aqui a posição, o alcance em função do tempo, mas eu dava-me jeito era ter o alcance, tudo bem, mas em função de um ângulo θ. Porque a minha ideia é a seguinte, estabelecer uma expressão que relacione o alcance x, mas não em função do tempo, mas em função do meu ângulo θ, né? Ou seja, reformular esta equação, passar de um xt para um xθ, depois quando tiver esta equação do alcance em função do ângulo, fazer a derivada desta expressão e depois anular essa derivada perguntando qual é o ângulo que me anula essa derivada, porque os zeros da derivada de uma expressão, se houver mudança de sinal da derivada, né, nesse ponto, são exatamente os extremos, ou seja, os máximos dessa função. Então a minha ideia será agora passar esta expressão de xt para xθ. Em primeiro lugar, como é que nós vamos fazer isto? Vamos ter que fazer duas coisas aqui. Vamos ter que substituir este tempo, quer dizer, fazer aqui uma mudança de variável, redefinir esta expressão em vez do tempo em função do ângulo, ou seja, substituir este tempo e sabendo que naquele ponto este meu tempo é o meu tempo de voo, ou seja, nesta equação eu definir aqui o meu tempo de voo. E este V0x, trabalhar então trigonometria, de modo a que consiga fazer com que transformar este V0x numa velocidade em função do ângulo θ. E então eu vou pegar o problema por aqui para fazer essa definição. Vou trabalhar então aqui trigonometria, trabalhando aquele triângulo, fazer assim aqui um cálculo auxiliar, e reparem, nós temos então aqui o nosso triângulo, temos assim aqui o nosso triângulo, onde temos assim aqui a nossa velocidade inicial, que é o V0, temos assim aqui o módulo de V0x e temos assim aqui o V0y, ok? E temos então aqui o ângulo θ e este triângulo é retângulo, este ângulo θ é o meu ângulo de lançamento. Quer dizer, eu estou a fazer assim aqui, estou a espreitar assim aqui este triângulo, de modo a fazer aqui estas redefinições das expressões. Trabalhando um pouco trigonometria, podemos então dizer o seguinte, quer dizer, nós podemos dizer que o seno de θ, né? O seno é o que? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então seria o cateto oposto a θ seria V0y, a dividir pela hipotenusa, que seria então V0. O que eu quero aqui redefinir é V0y. Então, quer dizer, isolando aqui o V0y, podemos então dizer que V0y será igual a V0 seno de θ, ok? Já temos assim aqui V0y. E trabalhando então também o cosseno, quer dizer, o cosseno de θ seria igual ao cosseno ao cateto adjacente, então V0x a dividir então por V0, que seria a minha hipotenusa. Isto será então equivalente a dizer que V0x seria igual a V0 cosseno de θ, ok? Agora vou então pegar aqui nas equações, mas substituir então V0x e V0y por estas definições que fiz aqui. Quer dizer então que aqui na equação de segundo eixo do x, reparem lá que a nossa equação de segundo eixo do x era simplesmente V0xt, V0x é V0 cosseno de θ, então vou ter V0 cosseno de θ vezes o tempo. Okay? E reparem que y em função de t seria y0 que não existe, será então V0y e V0y é o meu V0 seno de θ, então vou ter V0 seno de θ e depois menos então 1 meio de gt quadrado. Agora, lembrem-se do que eu queria fazer, isto ainda não está pronto porque eu quero passar de xt para xθ, de modo a maximizar esta expressão, fazendo a sua derivada, calculando então o θ, cujo alcance é máximo. Para isso, vou ter que mudar xt para xθ, ou seja, eu vou substituir este tempo pelo tempo de voo, ok? Como é que eu acho o tempo de voo?
Muito simples, eu vou aqui, reparem nestes pormenores que eu vos disse aqui, quer dizer, nós aqui temos o tempo de voo neste ponto, e neste ponto sabemos mais o quê? O alcance, né? Dá-nos o alcance, este ponto aqui dá-nos o alcance, e o y é igual a zero, quer dizer, a altura do projétil neste ponto é igual a zero, esta é a chave desta dedução. Ou seja, eu vou pegar agora nesta expressão, vou igualar aqui yt igual a zero e vou então resolver esta equação em função do tempo, que será o meu tempo, quer dizer, falta aqui um t, obviamente. Vou então redefinir esta expressão, quer dizer, vou definir o tempo quando esta ordenada y é igual a zero, que é exatamente o momento em que o corpo embate no solo. Resolvendo isto será então equivalente a dizer que V0 seno de θ t menos 1 meio de gt quadrado é igual a zero. E vou resolver esta equação do segundo grau em função de t. Posso então aqui resolver pelo anulamento do produto, fugindo um pouco à fórmula resolvente. Vou colocar em evidência o t, que se repetem ambos os membros. T, abrir parênteses, ficaria então com V0 seno de θ menos 1 meio de gt, isto igual a zero. Aplicando então o anulamento do produto, que eu tenho aqui uma fatorização, quer dizer, isto só pode ser zero se o t é igual a zero, ou então se esta segunda expressão, que está aqui fatorizada, é igual a zero, ou seja, se V0 seno de θ menos 1 meio de gt for igual a zero. Aqui t igual a zero, reparem como isto faz sentido, termos esta solução, o tempo é zero, nós estamos a perguntar o quê? Nós estamos a perguntar quando é que a coordenada y é igual a zero, e esta coordenada y, observando aqui a parábola, é zero em 2 pontos, é zero logo no início, né? No momento de lançamento, instante zero, estão a ver aquele t zero, e vai ser também zero neste segundo ponto. O que me interessa é a segunda solução, e então o que me interessa é esta segunda solução, e vou resolver esta segunda solução em função do tempo. Quer dizer, posso passar este termo para o segundo membro, e então ficaria assim com 1 meio de gt igual, quer dizer, fica positivo, V0 seno de θ. Resolvendo então esta equação em função do tempo, quer dizer, o 2 que está a dividir passa a multiplicar, ou seja, multiplicamos por 2 ambos os membros, e depois dividimos pela aceleração gravítica, o módulo dessa aceleração, também ambos os membros, de modo a que isto fique t igual a 2V0 seno de θ, a dividir então pela aceleração gravítica, e temos então aqui a nossa fórmula para o tempo de voo. Quer dizer, este tempo de voo está escrito em função deste meu ângulo seno θ, que é o que eu quero, está escrito em função de θ. Então, quer dizer, substituindo agora a expressão do tempo de voo nesta equação, eu vou passar finalmente de xt para xθ. Então é isso que eu vou reescrever, quer dizer, então a equação da posição segunda, apenas o eixo do x, vai ser agora x, mas em função de θ será igual a V0, vou retomar aquilo que tinha escrevido, V0 cosseno θ, quer dizer, V0 cosseno de θ, e vou substituir aqui o meu tempo de voo por esta expressão do tempo de voo que foi deduzida aqui, ou seja, abrir parênteses, 2V0 seno de θ sobre a aceleração gravítica. Vou então fazer aqui o produto, quer dizer, xθ, isto não é uma distributiva, ok? Eu cá dentro não tenho nenhuma soma, isto é multiplicar tudo para a frente x. Quer dizer, eu tenho aqui 2, V0 vezes V0, a dar então V0 ao quadrado, cosseno de θ, vezes o seno de θ, isto tudo a dividir por g. Agora, como é que vamos? Já temos o que queríamos, né? Já temos então a expressão que me relaciona o alcance em função do ângulo. Estamos então prontos para para aplicar cálculo diferencial, ou seja, para derivar esta expressão e depois anular essa derivada e resolver essa equação em função de θ, e com isso vamos obter o ângulo de alcance máximo. Eu, a nível de regras de derivação, vou apenas trabalhar aqui uma identidade trigonométrica, não teriam que o fazer nesta fase, eu apenas vou fazê-lo porque me facilitará depois a escrita da derivada.
E então vou aqui fazer uma pequena mudança. Isto é uma constante, né? V0 quadrado sobre G é uma constante, então vou colocar aqui V0 quadrado sobre G e vou deixar assim 2 cosseno de θ, seno de θ. E vou aplicar aqui assim uma identidade trigonométrica, que me diz que o seno de 2θ, o seno de 2θ é simplesmente igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Isto é uma identidade trigonométrica, faz parte dos conteúdos de matemática do 12º ano. Vou então aplicar aqui porque vai facilitar a escrita da derivada. Quer dizer, isto que eu tenho aqui, 2 cosseno de θ seno de θ, é igual a 2 seno de θ cosseno de θ devido à propriedade comutativa, é exatamente igual a seno de 2θ. Então terei assim aqui, xθ igual a V0 quadrado sobre G vezes o seno, então, de 2θ. Ok? Tem então aqui a expressão final pronta para fazer, então, para aplicar a sua derivada. Vamos então retomar aqui algumas formas de derivação. Uma das formas de derivação é a derivação do produto, quer dizer, V derivada, U vezes V, quer dizer, onde U é uma expressão que contém a derivada e V também. Quer dizer, isto fica a derivada de U vezes V mais U sem derivar vezes a derivada de V. E precisamos então também desta derivada trigonométrica do seno, ou seja, o seno de U derivada. A derivada do seno é simplesmente o cosseno do mesmo ângulo, o cosseno de U, do ângulo que está lá, vezes a derivada do argumento, ou seja, a derivada do próprio ângulo. Aplicando então aqui esta derivada, ou seja, o que eu vou fazer aqui é, vou derivar x, quer dizer, vai ser derivar x em função de θ, ok? dx dθ. Reparem que isto aqui é uma constante, porque a expressão está escrita x em função de θ, quer dizer, V0 não é a minha variável, nem também G. Aliás, G é uma constante. E V0 é a minha velocidade inicial, também se manterá constante, ou seja, isto são constantes. O que pode variar depois no lançamento é o ângulo com que eu faço. Também podia variar V0, que é que não, mas quer dizer, a expressão que eu vou diferenciar é simplesmente o alcance em função de θ. O que quer dizer, tudo o resto que anda aqui, como V0 e G, não são variáveis, são constantes. Então quer dizer, eu tenho aqui um produto entre uma constante e uma função de x. Isto basicamente é a constante vezes a derivada do segundo, porque reparem, vocês sabem que a derivada de constantes é igual a zero, quer dizer assim, um k' é igual a zero, a derivada de uma constante é zero. Reparem, quando vocês têm uma constante vezes uma expressão e vocês querem derivar, no fundo acabarão sempre por ter a constante vezes a derivada da expressão. Reparem nisto, se isto for o meu I, for o meu V, aplicando então esta derivada do produto, a derivada de U é uma constante, daí ser zero, quer dizer que este termo deixaria de existir, ou seria zero. Passamos a ter a constante, que é U, vezes a derivada do seno de 2θ. Quer dizer que esta derivada há de ser igual então à constante, que é V0 quadrado sobre G, vezes a derivada do seno de 2θ. Fazendo então aqui a derivada do seno de 2θ, quer dizer, seno de 2θ derivada, isto ficar-me-á então com o seno do mesmo ângulo, cosseno de 2θ, vezes a derivada de 2θ. A derivada de 2θ é a mesma coisa que a derivada de 2x, que é exatamente igual a 2. Quer dizer então que esta derivada de x em função de θ há de ficar V0 quadrado sobre G vezes 2 cosseno de 2θ. E tem então aqui a minha derivada do alcance em função do ângulo. O que eu preciso agora de calcular para obter o tal ângulo máximo será anular esta derivada, ou seja, fazer a pergunta quando é que dx dθ há de ser igual a zero. Isto será então equivalente eu ter 2 V0 quadrado sobre G cosseno de 2θ igual a zero. Tem aqui um produto, posso voltar a aplicar o anulamento do produto. Isto será então 2 V0 quadrado sobre G igual a zero, o que não é, né? O que não é.
Ou, quer dizer, esta solução aqui não me vai interessar, ou simplesmente cosseno de 2θ igual a 0. Quer dizer, nós vamos agora resolver esta equação trigonométrica. E isto, quer dizer, vamos resolver esta equação trigonométrica para θ compreendido, quer dizer, o meu ângulo de lançamento vai variar, vai ter esta variação toda, né? Quer dizer, vai de 0 graus até 90, até π sobre 2. Ou seja, eu vou resolver esta equação trigonométrica aqui, quer dizer, onde este ângulo pertence ao intervalo de 0 até π sobre 2, ok? Então vou resolver, quer dizer, cosseno de 2θ igual a 0, pensando na resolução das equações trigonométricas e pensando então no círculo trigonométrico e fazendo a pergunta quando é que o cosseno é igual a 0. O cosseno é igual a 0 exatamente quando estamos a falar de um ângulo igual a 90 graus. Ok, quer dizer, a projeção aqui é 0. O cosseno de π sobre 2, 90 graus, é igual a 0. Então esta minha equação posso reformulá-la para isto, quer dizer, cosseno de 2θ simplesmente igual a cosseno de π sobre 2. E dois cossenos só são iguais quando 2θ, quer dizer, quando os ângulos são iguais, ou seja, 2θ igual a π sobre 2. Mas calma, quer dizer, o cosseno é 0 aqui, mas também seria 0 em 3π sobre 2, e sempre que eu a π sobre 2 adicionar intervalos de π. Ou seja, quer dizer, o cosseno de 2θ é igual ao cosseno de π sobre 2, quando 2θ é igual a π sobre 2, mais incrementos de π, ou seja, mais kπ, com k pertencente, então, aos números inteiros. Okay? E lembra-se então que nós estamos a resolver esta equação no intervalo de 0 a π sobre 2. Vou então resolver aqui isto em função de θ, divido tudo por 2, está θ igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2, isto com k pertencente a z. Isto seria então a equação geral resolvida, mas como nós temos agora que intersetar com θ a variar no intervalo de 0 até π sobre 2. O que quer dizer que neste intervalo de 0 até π sobre 2 nós vamos ter uma única solução, que é quando θ é igual a π sobre 4. Porque, quer dizer, reparem aqui no círculo, eu vou fazer aqui outro para isto não ficar um bocado confuso. Reparem só aqui nesta ideia, estamos mesmo na parte final do exercício. Nós temos assim aqui, isto relembrando um pouco de trigonometria, que é importante vocês saberem muito bem trigonometria para este tema da cinemática. Nós temos uma solução que é aqui π sobre 4, né, que é a solução desta equação, e depois apenas vamos ter uma próxima solução se avançarmos, quer dizer, se a este ângulo adicionarmos incrementos de π sobre 2. E reparem que se eu adicionasse incrementos de π sobre 2, que basicamente é adicionar 90 graus, eu estaria aqui, que seria 3π sobre 4. E a minha baliza é de 0 a π sobre 2. Ou seja, as outras soluções estão claramente fora do meu intervalo. Quer dizer então que a única solução para o meu problema é que o ângulo seja simplesmente igual a π sobre 4. Ou seja, o ângulo de lançamento para obter o máximo alcance é igual a π sobre 4, e temos então aqui a questão resolvida. Fica então aqui a minha sugestão para dedução e demonstração do ângulo de lançamento para maximizar o alcance é exatamente igual a π sobre 4, e está então comprovado pela física e pela matemática. Fica então aqui a sugestão de resolução para esta questão, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau.